Hoje a gente traz o livro de contos de um carioca. Esse livro já foi vendido para 9 países, já teve os direitos vendidos para o cinema e já teve a 5ª reimpressão aqui no Brasil. O negócio tá bombando, presta atenção, só um segundinho. Esse aqui, ó, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, da Companhia das Letras. Certamente você já ouviu falar nesse livro. Como eu falei, ele já tá bombando no mundo inteiro. Antes de chegar nas livrarias, ele já tinha os direitos vendidos para o cinema. Quem comprou foi o produtor Rodrigo Teixeira, que é o mesmo produtor de Me Chame Pelo Seu Nome. O Giovanni é um garoto que nasceu em Bangu. Com 13 anos, Giovanni foi morar no Vidigal e a gente não tem como ler esses contos, como passar por esses contos sem pensar em um pouco de autobiografia, sem pensar que o Giovanni botou muito da história dele aqui. E ele realmente fala, né, em entrevistas e tudo mais, que um dos marcos, assim, uma das coisas que permeou esse livro, que foi muito importante pra ele, pra uma mudança de pensamento dele e tudo mais, foi a mudança dele de Bangu pro Vidigal, quando ele percebeu que tudo era muito diferente, né? As brincadeiras eram diferentes, as gírias eram diferentes, o modo de vida era muito diferente. E esse choque dessa mudança que ele aborda e a gente percebe aqui no livro mostra muito pra quem mora longe do subúrbio ou pra quem não conhece a rotina de alguma favela ou de várias favelas, que imagina tudo como uma coisa só, né? Imagina que todo subúrbio é igual ou que toda favela é igual, e não. Cada lugar tem a sua especificidade, cada lugar tem a sua forma de viver, a sua forma de lidar com o entorno, né? Então é muito interessante também a gente perceber isso, né? Esse estranhamento dele, que mostra pra quem tá longe dessa realidade que não é possível generalizar, né? Cada lugar é um lugar com muita particularidade, muita história. Falando da linguagem desse livro, eu acho muito incrível que ele usa dois momentos bem distintos, assim. Ele usa a linguagem formal, principalmente em contos em terceira pessoa, linguagem formal, linguagem padrão dos escritos e tudo mais, português correto, erudito. Ele usa, né, de uma maneira muito simples, uma leitura muito fácil, né, fluida, mas que é o português padrão. Mas ele também usa, principalmente nos contos que são em primeira pessoa, a linguagem mais do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas que estão sendo retratadas. Elas falam delas com a linguagem que elas usam. Então, por exemplo, Rolezinho, que abre o livro, vou ler o primeiro parágrafo para vocês perceberem. Acordei, tava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e minha caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltrações na sala, tava tudo seco. Só ficou as manchas, a santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente que nem o bafo do capeta. Já amei, por quê? Porque eu falo assim. Esse é meu jeitinho de falar. Então já gostei. Né, tem, claro, gírias que eu não uso e tudo mais, mas é o jeito que a gente fala no Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, tanto que eu vi algumas pessoas falando desse livro e faz sentido quando você pensa que é muito mais fácil pro carioca entender, sabe? O carioca, ele que transita por esses lugares, ele entende quando ele fala da estação do trem, ele entende quando fala das gírias, ele entende quando fala de alguns lugares específicos, sabe? Que, de certa forma, passam por muitos de nós, né, da cidade do Rio de Janeiro, do estado e tudo mais. E como eu falei, é uma leitura super fluida, uma leitura que é fácil de ser feita, mas que nos impacta de muitas formas, porque ou a gente se identifica com essa leitura, percebe aqui um pouco da gente, um pouco de conhecidos nossos, ou a gente se insere nesse contexto, sabe? A gente pensa como essas pessoas aqui, a gente se coloca no lugar das pessoas que estão sendo retratadas ou que estão contando suas histórias. Então a gente começa, tipo, né, é interessante porque a vida do Giovanni é muito diferente de uma vida que eu tive, por exemplo. A vida dos personagens aqui são diferentes da vida que eu tive, mas de certa forma a gente tem preocupações muito parecidas de quando você pensa nos rumos das coisas, sabe? Então é muito legal que aqui a gente se insere na realidade daquele personagem, que muitas vezes a gente passa na rua no estereótipo, tem gente que passa na rua, cria um estereótipo daquela pessoa de vagabundo, é bandido e cheira cocaína e fuma maconha, e aqui a gente conhece um pouco da vida desse personagem, dessa pessoa que a gente vê na rua, passa e só cria um estereótipo dele, e aqui a gente entende, vê de onde ele veio, pra onde ele vai, o porquê ele é assim, porque todo mundo tem sua história, sabe? Eu acho muito interessante desse livro porque ele vai de encontro com coisas que eu já pensava há muito tempo, no sentido de que todo mundo tem sua história, é pobre, é rico, é de qualquer jeito, todo mundo tem um caminho que levou aquela pessoa a ficar desse jeito. Isso é um pensamento que eu tenho levado há muitos anos da minha vida e tentado abranger para cada vez mais tipos de pessoas,
e entender isso, sabe? De que cada um tem sua história, cada um tem seu motivo, coisas que aconteceram lá na infância dela podem influenciar positivo ou negativamente na forma como a pessoa é hoje em dia. E quando você para pra pensar nisso, torna todo mundo muito mais humano, sabe? E você também, né, consequentemente. Então esse livro é um dos livros que ajuda a gente a seguir essa linha de raciocínio que pra mim tem sido importantíssima. Até porque aqui em O Sol na Cabeça ele não passa a mão na cabeça de ninguém, sabe? Ninguém aqui é só herói, ou só bandido, ou só mocinho, ou só vilão, sabe? Todo mundo aqui tem seus méritos e seus problemas, sabe? Suas coisas erradas, porque é assim que o ser humano é, entendeu? Então a gente quando cria, muitas vezes a gente vê filme ou lê livros que tem o bandido e o mocinho, e isso é muito ruim, porque faz a gente entender que na realidade é assim e não é, sabe? Todos nós temos o bandido e o mocinho dentro da gente em maior ou menor proporção, mas isso é natural do ser humano, né? E o Giovanni conta que esse livro ele surgiu, vamos dizer assim, de um desespero. O Giovanni estava com 24 anos, desempregado, nunca tinha tido um emprego formal. E ele falou, cara, galera, então eu preciso de um dinheiro. Aí ele virou pra mãe e falou assim, mãe, eu acho que escrevendo vai rolar. Eu quero ser escritor, eu quero tentar ser escritor, você me ajuda, posso ficar 1 ano sem trabalhar pra me dedicar a um livro? A mãe dele falou assim, sim, a mãe dele comprou a ideia legal e sustentou por esse tempo ele, o Giovanni. Aí ele passou o ano de 2016 mergulhado nesse universo do livro, tentou escrever um romance, não deu, falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou tentar escrever conto. E aí, quando chegou verão 2016 para 2017, não teve jeito, ele teve que largar um pouco a escrita para poder trabalhar numa barraca de bebida na praia com um primo dele, um parente dele, e pra juntar uma grana, né, porque tava super difícil pra família. E aí ele deixou o livro um pouco de lado e aí surgiu um convite pra ele ir pra Flip. Quando surgiu esse convite pra ele ir pra Flip, ele falou assim, queridos, agora é meu momento, eu tenho que ter um material pronto pra procurar algum editor por lá, porque é meu momento, eu quero publicar esse livro, agora vai. E aí, só que aí quando ele chegou na Flip, o Antônio Prata, que é editado pela Companhia das Letras, já tinha dado uma prova do livro, né, pro presidente da Companhia das Letras, pro editor da Companhia das Letras. Então quando ele chegou lá, o editor já falou, e você é o Giovanni, quero editar seu livro. Ele já saiu com o contrato assinado, pra vocês verem a qualidade do trabalho. Porque é exatamente isso que eu tô falando o vídeo inteiro, é um trabalho simples, simples no sentido de leitura simples, simples no sentido de que fala das pessoas do dia a dia, de pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente encontra, mas de uma maneira que nessa sutileza ele mostra a profundidade, sabe, do ser humano. Tanto falando em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Fora que é um livro super curtinho, ó, ele tem 119 páginas, é bem curtinho, é de uma leitura super rápida, então vale, assim, sério, recomendo demais, demais mesmo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Quero saber se vocês já leram Sol na Cabeça, né? Se vocês já viram aí muitos comentários, se vocês têm interesse. Contem pra mim o que vocês sabem sobre esse livro. Até o próximo vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse maravilhoso canal cheio de conteúdos incríveis. Um beijo e até a próxima.